Bom dia, bom dia. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo que sou e tudo que eu tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós estamos dando continuidade ao catecismo, ao índice analítico, do nosso Café com Jesus, já dizendo para você católico, para você que busca viver na graça, que busca viver no amor, na intimidade com Deus, como é bom você estudar o catecismo, estudar a palavra de Deus, estudar o querer de Deus junto com a Igreja de Cristo. E nós vamos ver isso agora no parágrafo 1129. Nós estamos falando sobre Deus dá a adoção pelos sacramentos. Então nós somos convidados a viver essa graça da adoção filial quando nós vivemos os sacramentos que nos é dado. Vamos ler então o parágrafo 1129. Você que está com o seu catecismo em casa, guardadinho, coloca ele, pega ele em mãos. Vamos ler junto. A Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Vamos parar aqui um pouquinho. Então aqui nós estamos vendo que a Igreja afirma, para nós que acreditamos em Deus, que acreditamos no mover diante da Igreja de Cristo, deixado por Cristo, que os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Vamos ver? Então, o Antigo Testamento, Deus fazia aliança com o seu povo, através dos profetas, e aonde que, através daqueles que foram escolhidos por Deus para condicionar, ou para direcionar toda a humanidade, né? Então, Deus começa fazendo aliança lá no Antigo Testamento. Eu tenho esse livrinho aqui, ó, Chave Bíblica Católica. Tem tudo que você procurar. Eu procurei aliança. Então ele vai falar todos os lugares onde que está na Bíblia falando sobre aliança. Eu vou citar alguns do Antigo Testamento e ele já explica um pouquinho, bem rapidinho, em versículos aqui. Ele fala que em Noé, então a primeira aliança, quando você vê o arco-íris lá, porque ele destrói a humanidade naquela época por causa que estava tendo muita corrupção. Vamos recapitular bem rapidinho. Adão e Eva desobedeceu a Deus, saiu do paraíso, a humanidade começa a ter um processo de purificação, mas a desobediência toma conta do povo de um jeito, né? Os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, entrou a inveja, e ali tem toda aquela nossa descendência, e ali entra numa corrupção, e Deus, ele tem um momento que diz ali na palavra que ele se arrepende de ter feito o homem. Só que daí ele vem em Noé a um homem justo e verdadeiro, e aí retorna, e aí pega Noé, aí nós sabemos toda a história de Noé, que entra na arca. Quando desce da arca, Deus faz essa aliança. Vamos ver? Gênesis 6:18. Mas farei aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6:18 é a primeira aliança. Depois, Gênesis 9:8-17. Vou fazer uma aliança convosco e com vossa prosperidade. Então aqui ele fez aliança com Noé. Ele fala lá na Bíblia que tem até o arco-íris. É lindo essa passagem. Até então hoje, quando eu vejo o arco-íris, eu lembro que Deus falou que não destruirá mais o mundo, né? Por causa é uma aliança que Deus faz com os homens, né? Com a humanidade. E em Abraão também Deus faz aliança. Gênesis 17:2, 22. Até o 22. Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Relembrando, Abraão, que Deus dá o desígnio para ele pegar a sua esposa e lá na terra prometida. Abraão é obediente. Abraão vai e faz aí o teste da fé, né, de Abraão, onde que ele dá o seu filho para Deus em holocausto, mas o anjo diz não fará isso. Aí Deus faz uma aliança com Abraão também. Agora vamos lá para Jesus Cristo, né? Então Mateus 26:28. Porque isto é meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Romanos 3:21. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus. Irmãos, para que a gente possa entender, nós tivemos duas alianças lá atrás, profundas com Deus. Noé, Abraão. Então a antiga aliança era derramado sangue no altar para a purificação dos pecados, né? Era diante ali do pecado, o sacrifício cruento, né? Onde que era derramado sangue, chegava até o sacerdote, era escolhido um sacerdote diante do povo, e ali aquele sacerdote, que era um sacerdote ali escolhido, perfeito, levava ele até, esse sacerdote levava até o altar ali a tua oferenda pelo teu pecado, e ali era sacrificado o animal, esse animal um cordeiro perfeito, e ali era oferecido pelos seus pecados. Então o que nós vivemos na Santa Missa é isso, é ali aquele momento em que é ofertado Jesus, a partir do ofertório, é ofertado Jesus pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então aqui nós estamos entendendo o mover dos sacramentos. Este é o meu corpo que é dado por vós, João 6,54. Este é o meu sangue que é dado por vós. Então cada momento que nós estamos na Santa Missa, nós vivemos esse momento, onde que é ofertado nosso Senhor, imolado o Cordeiro perfeito pela nossa vida. Então os sacramentos, irmãos, por que eu estou lendo isso aqui da aliança? Porque a nova e eterna aliança, este é o meu sangue, que é da nova e eterna aliança, que é dado por vós, que é dado por você, por mim, pelos teus pecados. Aí, irmão, quando eu vivo os sacramentos ali, da confissão, da Eucaristia, da crisma, do batismo, irmãos, eu vivo a graça santificante em mim. Eu quero algo a mais do que isso. Eu quero mais perfeição de Deus na minha vida do que isso. Então, através dos sacramentos, nos dá a adoção filial. Eu me coloco como filho, como nós vimos no Café com Jesus antes, nessa intimidade com Jesus, imitando, se colocando junto com Ele, na unidade com Cristo. Irmãos, é perfeito. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja que nos traz a presença de Jesus, a obediência à voz de Deus, e Deus deixa a igreja. Nós vamos ver daqui a pouquinho a continuidade, né? A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dado por Cristo, e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os como filhos de Deus. Olha que bom, né? O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Então, quando nós vivemos os sacramentos, nós nos unimos a Cristo. E é por isso que é o mover diante da igreja. Então, quando você vê assim os profetas, né? Quando você vê os homens de Deus falando de Deus, mas aí você vê o próprio Filho de Deus dando uma missão, dando uma ordem, vai fazer isso em memória de mim, que é o momento, né, que nós vivemos hoje, a Santa Missa, e ali é feito na Santa Ceia o querer de Deus, e os apóstolos seguem adiante. Nós vemos ali no Atos dos Apóstolos, todo o primeiro dia de semana se reuniam e fazia esse momento da Santa Missa, né, que nós vivemos hoje. E nós temos essa graça, meu irmão, e é um dos sacramentos, que é a Santa Eucaristia, é um sacramento perfeito. O corpo e o sangue de Jesus nos é dado pelos nossos pecados. Então, a hora que começou a ofertar, nós já começamos ali a colocar, Senhor, diante da tua presença, diante do teu Filho, esta oferta perfeita pelos meus pecados. Senhor, eu entrego os meus pecados em tuas mãos. Dai-me a graça, Senhor, de purificação, através do sangue e do corpo do nosso Senhor, que está sendo ofertado do seu Filho por mim. Dai-me a remissão dos meus pecados. Dai-me, Senhor, a graça da santificação. Dai-me a graça, Senhor, de me unir com o nosso Senhor, para que eu possa herdar o céu. Ora, irmãos, que maravilha o momento da Santa Missa. E muitos não entendem o que é uma Santa Missa. O que é aquele momento ali do sacrifício eucarístico. E muitas pessoas querem que vivamos assim, como se diz outro, né? Uma Santa Missa de oba-oba, né? de tanto faz. Não, é o momento de você interiorizar. É o momento de você se colocar aos pés de Jesus, que o sangue dele sendo derramado ali no altar, é para que eu e você, querido irmão, vivamos essa graça. Então, o sacrifício que
incruento, onde que nós vivemos ali, aquele momento da graça novamente com Jesus, mas nós estamos vivendo uma realidade da vida, da omissão, da redenção dos pecados, da unidade com Cristo, da adoção filial, tudo num momento único para nós. Vamos pegar nossa palavra para finalizar em Mateus 28, que é essa nova aliança com Deus, e ele dá uma missão para os seus apóstolos, né? Mateus 28, 19. Vamos lá, vou pegar junto Mateus, Marcos aqui. Mateus 28, 19. 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, adoravam-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se deles, disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todos. Ó, irmãos, importante. E de todos e ensinai. Eu não disse aqui, você vai lá e lê a Bíblia, lê a palavra. Não, é ensinamento, é tradição. Eles não tinham a Bíblia. Então, assim, talvez aí você fala assim, a palavra é tudo, né? Não, a palavra de Deus é proclamada. Então não era somente a Bíblia, né, falado. Não, ide e ensinai. Aqui está para nós entender o que é uma tradição da Igreja Católica. É a proclamação da palavra de geração para geração, de boca a boca, eles iam e ensinavam, e era colocado em prática. E depois ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui está todo o ensinamento de Deus, colocado hoje na prática da leitura da palavra de Deus, que nós temos hoje graça a todo o mover da igreja, a todo esse mover que foi a luta diária para os ensinamentos, hoje escrito hoje a palavra viva no meio de nós, a nossa Bíblia, onde que nós temos como uma graça muito grande, mas se ela não for colocada em prática junto com os ensinamentos da igreja, num só Espírito, meu irmão, nós não vamos viver a graça dos sacramentos, nós vamos desacreditar dos sacramentos, nós vamos achar que os sacramentos é coisas passageiras, mas eu vou dizer para você, tem pessoas que pensam assim, eu vivo só da fé, eu não preciso de sacramento, eu converso direto com Deus. Eu vou dizer uma coisa para mim e para você, ensina a verdade. Os sacramentos é uma adoção filial, onde que eu me uno com Cristo e me uno ao Pai. Simples. Quero ser filho de Deus? Quero fazer parte desse corpo místico de Cristo? Me uno a Ele com os sacramentos. Me uno a Ele na igreja de Cristo, onde que nos é dado para que a graça santificante purifique o nosso coração. Rezemos neste momento a oração do Pai Nosso, para que, aceitando o que Deus deu para nós, ensinou-nos a rezar, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, irmãos. Deus abençoe. 5 minutinhos, Lecto Divino, trazendo o Evangelho para a nossa vida. Hoje vai estar, vai fazer uma perguntinha para nós, né? Quem és tu? Qual é a minha resposta? Eu sou cristão ou eu vivo anticristo? Deus abençoe.